Tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Sobre as companhias de capital aberto, bastante coisa acontecendo aqui no mercado. Vou trazer a completude dessas informações para você que nos acompanha aqui pela TV fechada, pelo canal do YouTube, pelo portal de notícias, pelo Profit. Estamos em todos os lugares. Não adianta querer fugir, a informação vai chegar até ti, até você, investidor, que busca aí por conhecimento e, claro, pela maior tomada de decisão na hora de investir. Neste momento, nós estamos aqui, dia 20 de julho, 13 horas e 35 minutos. E claro, já trazendo aí as atualizações sobre o mercado financeiro nacional e internacional. Como eu mencionava, Ibov está em estabilidade, o dólar futuro está em alta, 0,19% de alta, mas sem sair muito do lugar ainda, aqui na casa dos R$ 4,80. A gente já chegou a negociar aí a R$ 4,79 no dia de ontem. Hoje voltamos aos R$ 4,80, mas sem sair muito da mesma região. Falando um pouco sobre o mercado internacional, e até falando um pouco também sobre macroeconomia internacional, que gera algumas preocupações, o Banco do Povo da China anunciou nesta madrugada a manutenção das taxas básicas de juros em linha com as expectativas do mercado. A LRP de 1 ano ficou em 3,55% e a de 5 anos permaneceu também inalterada aos 4,2%. O mercado ainda nutre expectativas positivas para possíveis incentivos do governo chinês aos setores imobiliário e industrial. Então está todo mundo aguardando o que será feito pelo governo chinês. Na última segunda-feira nós tivemos também a manutenção de índices de juros pelo Banco Central Chinês, pelo Banco do Povo lá da China. Então já era meio que esperado essa manutenção para as taxas de 1 ano e também de 5 anos nesta madrugada. No entanto, o mercado aguarda, espera, está sempre ansioso com novos incentivos do governo chinês a setores aí, como eu mencionei, de indústria e também de construção civil. Se a gente vier aqui tirar do Ibovespa, da carteira aqui do principal índice acionário brasileiro, eu vou ter que, claro, dar uma rebutada aqui no nosso telão, a gente consegue expandir aqui e separar os ativos. Eu vou ter que usar o mouse aqui para fazer essa seleção, essa ferramenta azteca chamada mouse. Não sei se todos estão familiarizados. Se nós separarmos aqui pelo setor de siderurgia e mineração, nós podemos ver que a maioria dos ativos está
um campo positivo, oscilando positivamente no dia de hoje. Nós temos aqui, ó, CBA 1,52%, mais voltada a alumínio, mas também aí relacionado ao setor de commodities. Nós temos Vale 0,80% de alta, Gerdau, também a CSN, a Bradespar, a Tupi e, claro, a CSN Mineração, todos esses ativos em patamar positivo. A Aura Minérios aqui, o único ativo em campo negativo, 0,37% de queda, e também temos a Uzi Minas aqui oscilando entre o positivo e o negativo. O fato é que todo mundo está aguardando, estamos mais otimistas, eu estou falando do mercado como um todo, eu não estou tão otimista assim, mas estamos mais otimistas aí com possíveis anúncios de incentivos do governo chinês, que pode, claro, afetar bastante a demanda pelos produtos exportados por esse tipo de companhia, em especial a Vale, que está em uma faixa de preço ali bem pressionada, próxima dos R$ 67. Então a gente continua aqui falando sobre indicadores internacionais. O indicador de confiança do consumidor na zona do euro caiu para menos 15,1 pontos em julho, de acordo aí, com os levantamentos da União Europeia, em especial, claro, essa zona do euro, de 16,1 pontos em junho, ou seja, de um mês para o outro nós saímos dos 16, voltamos aos 15 pontos, conforme dados divulgados preliminares aí pela Comissão Europeia nesta quinta-feira. O resultado foi acima do esperado pelo mercado, que projetava uma queda para 16 pontos, então tivemos um resultado aí um pouco abaixo das expectativas do mercado. A Netflix também apresentou o lucro líquido de 1 bilhão e 490 milhões de dólares no segundo trimestre de 2023, recheando aí esse nosso noticiário internacional. Os resultados ficaram acima do 1 bilhão 420 milhões em 2022 e, claro, um pouco fora da expectativa do mercado. A receita da gigante de streaming foi de 8 bilhões e 190 milhões nos 3 primeiros meses, aí, nos 3 meses encerrados em junho. O lucro por ação superou as expectativas coletadas pela Refinitiv, apresentando 3 dólares e 29 centavos de dólar contra os 2 dólares e 89 centavos de dólar por ação esperados. O serviço de streaming ganhou quase 6 milhões de assinantes globalmente apenas no segundo trimestre, após a adoção da política de restrição do compartilhamento de senhas e contas. A empresa ainda acrescentou que as inscrições já estão superando o número de cancelamentos. No entanto, o mercado não gostou dessa divulgação, também não gostou da divulgação de Tesla. Vou dar um panorama aqui de como que está o mercado norte-americano. Neste momento, o índice Dow Jones está em alta, 0,73% de alta, mas S&P 500 e principalmente Nasdaq estão em campo negativo. Nasdaq neste momento caindo 1,49%. Tech como um todo sofrendo bastante nos Estados Unidos. Para as ações específicas, para Tesla e Netflix, eu tenho aqui esse levantamento. Neste momento, Netflix caindo 9,29%, quase 10% de queda aqui para Netflix, perdendo um total de 44 dólares por ação. A cotação neste momento 433 dólares e 21 centavos de dólar. Então, quase 10% de queda para a Netflix depois da apresentação dos seus resultados. A mudança na sua política de compartilhamento de contas, essa restrição, essa atenção pode gerar mais assinantes, pode gerar um efeito caixa aqui imediato, trimestral interessante. No entanto, alguns analistas já apontam que esse efeito não deve ser duradouro, ou seja, não devemos ver muito desse impacto já para os próximos trimestres. Vamos ter de aguardar, muitas dúvidas ainda sobre, claro, a tese de Netflix. O mercado não gostou, 9,32% de queda para a Tesla. Também tivemos acesso aos resultados da companhia. No entanto, o mercado também reagiu de forma negativa. Tesla, neste momento, caindo 7,62%. Os ativos de tecnologia como um todo, nós já vínhamos alertando, estavam até em patamares elevados, para muitos sobrevalorizados aí no mercado internacional, no mercado norte-americano, e agora a gente vê um movimento de alta para os índices e o espalhamento dessa sobrevalorização para diversos segmentos. Então, talvez com resultados um pouco abaixo das expectativas, pelo menos olhando para empresas de tecnologia, a gente tem aí uma temporada um pouco sangrenta, um pouco pessimista para o setor de tecnologia como um todo lá nos Estados Unidos e, quem sabe, afetando também aqui as companhias, as empresas do nosso mercado brasileiro. Eu mencionava que Tech está tomando conta aqui do nosso campo negativo do Ibovespa. Nós temos Localweb 3,29% e também destaco aqui TOTVS,
uma das principais companhias aí de tecnologia do Brasil, 2,28% de queda. Estava em segunda posição, em segunda colocação, mas agora a gente tem Eneva, Cash 3 e Aliança e Sonai também aí despontando na frente, perdendo bastante valor. Atenção para o setor de shoppings, nós temos a Aliança Sonai aqui entre as maiores quedas e também a Multiplan, novamente em queda. Na semana aqui nós já temos um resultado negativo de 5,50% e no mês um agregado, um aglutinado aí, uma queda de 8,85%. Então, o setor de shoppings parece que, conforme fomos nos aproximando das divulgações dos resultados, o mercado ficou um pouco mais apreensivo. Então, a Aliança Sonai e Multiplan novamente em campo negativo. Destaco o Multiplan, que era um dos principais destaques também do dia de ontem aqui da carteira do Ibovespa. Falando sobre ainda o noticiário corporativo, a Fras-le apresentou uma receita líquida consolidada de 294 milhões de reais em junho. O resultado divulgado mensalmente representa uma leve alta de 1,6% na comparação com o mesmo mês de 2022. No ano, a companhia acumula receita de 1 bilhão e 758 milhões de reais e um crescimento aí de 18,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Quem também divulgou as suas prévias operacionais foi a Randon, que reportou uma queda de 5,6% na sua receita em junho, na comparação anual. A receita líquida consolidada ficou em 943 milhões de reais no mês passado, em números não auditados. No ano, a receita acumulada está em 5 bilhões e 435 milhões de reais, uma alta de 3,6% em relação a 2022. E claro, falando um pouco mais sobre o mercado no dia de hoje, inclusive trazendo aqui alguns dos principais destaques, tentando trazer aí alguma informação, tirar alguma informação do nosso mercado brasileiro. Eu gostaria de convidar aqui a nossa tela Cris Natividade, analista independente. Muito obrigado mesmo pela participação, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Muito obrigado, como vai? Tudo bem? Faz alguns tempo que eu não apareço, estou voltando depois de um bom tempo. Prazer estar aqui novamente. Maravilha, o prazer é todo nosso. Muito obrigado por abrir as portas aí, dedicar parte do seu tempo para conversar com a BMC News e com todo mundo que nos assiste. Cris, nós temos o Ibovespa novamente aqui com um dia um pouco morno, sem sair muito do lugar. A gente consegue tirar alguma informação aqui do nosso principal índice acionário, uma lateralização no curtíssimo prazo, sem sair mesmo muito da mesma faixa. A gente sempre diz que estamos em um momento definitivo aqui para o Ibov, sem muita conclusão. Ou vai para cima ou vai para baixo, a gente não tem muitas informações a esse respeito. O que a gente pode tirar de informações aqui do Ibovespa no dia de hoje? Tem impressões distintas aqui, metade do mercado, pelo menos metade da carteira está negativa, metade está positiva, cada um está indo para um lado, no final das contas, aí, quando a gente bate o lápis, quase a estabilidade do índice. Por favor, se você tiver alguma informação que possa retirar aí dessa ferramenta gráfica, por favor, nos ajude aí a identificar o que o Ibovespa pode fazer e em que patamar, claro, estamos com o nosso índice acionário. Olha, o Ibovespa, ele vem numa tendência de alta, óbvio, né? E ele vinha numa correção complexa, né? Então ele fazia pernada de alta, correções. Pode compartilhar a tela ou só vou falando? Fique à vontade, se quiser compartilhar a tela, eu acho até mais intuitivo para quem nos acompanha. Eu vou compartilhar aqui, porque aí eu consigo desenhar aqui. Por favor, fique à vontade. Para vocês. Então, ó, veja como fez movimento forte de expansão e uma correção complexa. Ó, na primeira tentativa não conseguiu romper, voltou a corrigir. Aí depois ele fez uma outra boa perna de impulsão, ó, assim como essa, e aí ele veio e fez uma correção mais profunda, ó, voltando quase toda a perna de alta. Então vê que tem muita briga, né, entre compradores e vendedores, depois uma boa perna de alta e aí uma correção mais complexa ainda, em forma de um alargamento, que é essa figura de indecisão. Então o que ele faz? Ele faz um topo, faz um fundo, aí ele rompe o topo em falso, rompe o fundo em falso e depois fez mais uma boa perna de impulsão. Chegou na região dos 120 mil. Os 120 mil era uma resistência importante, tá vendo? Ó, bate e volta. Isso forma uma memória de mercado, né, que pode fazer, sim, com que ele sinta essa região, e foi o que ele fez. Ele chegou aqui já desacelerando, né? Ele vira uma perna muito forte, chegou já desacelerando, mostrando que ele deveria, sim, sentir a região dos 120 mil, e fez um canal de correção. Né? Vê que está bem traçado um canal de correção. Isso daqui, o que a gente desprende? O que ele quer dizer? Exatamente o que você falou. Nada. Né? Ó, ainda mais com candles de
indefinição para baixo, indefinição para cima, força para baixo, invalida no próximo candle. Isso aqui é um comportamento típico de mercado lateral, ó. Candle está totalmente travado, totalmente travado. Para a gente conseguir ver uma veia altista no índice, ele tem que fazer um candle de força fechando acima dos 120 mil. Um ou dois, não precisa ser um, né? Mas em um ou dois ou três candles de força, mas ele precisa começar a fazer candles assim e que não invalida no próximo, tá vendo? Ó? Se ele tivesse feito esse candle aqui, esse candle que foi para baixo, fechasse para cima, isso seria uma força compradora muito interessante. A questão é, quanto ele vai corrigir? Qual que é a melhor forma da gente se posicionar na compra no índice agora? A gente tem duas possibilidades de se posicionar bem no Ibovespa. O primeiro é a gente esperar uma correção mais na região dos 114, entre 113 e 116 aqui. Né? Entre 114 e 115 mil. Pensar numa compra nessa região, por quê? Porque a gente fica bem comprado. Ó. Vê que ele fez uma boa perna de alta, corrigiu um pouco. Boa perna de alta, corrigiu até bastante. Se ele voltar, se ele quiser corrigir aqui na região dos 110, como ele fez aqui, ó, se você comprar aqui onde ele está, você está muito mal comprado. Né? Então, ou a gente espera ele vir aqui na região dos 113, 114, talvez até no 111 para começar a fazer as nossas compras, ou a gente espera que ele faça candles fortes, mostrando que o mercado é comprador. Lembrando que isso daqui são só candles, isso aqui são só números, mas atrás de todos esses candles, todos esses números, existem pessoas. Né? Então, isso aqui a gente está monitorando o interesse. Aqui não tem interesse nenhum, ele está confortável aqui, podendo até, se começar a fazer candles fortes de baixa, perder nessa região, pode até iniciar uma tendência de queda. Né? Então, agora é só um descanso, pode descansar um pouco mais, ainda tem espaço, e esperar candles de força. Se eles não vierem, ao invés disso, vier candles de baixa, aí a gente pode entrar numa tendência de baixa e voltar até a região dos 100 mil, 96 mil, ou quem sabe, né? O mercado é soberano. Maravilha. E falando sobre o segundo ativo favorito aí do pessoal que gosta de algumas operações de curto e médio prazo, a gente fala sempre sobre índice, também sobre a moeda norte-americana, o dólar. Nós também estamos em um patamar ali até estranho para a moeda norte-americana, a gente bateu nos 4,79, está em 4,80. Aí tem as torcidas aqui sempre nos acompanhando. O pessoal que fala, compra que o dólar vai explodir, é anormal uma moeda norte-americana, pelo menos olhando para o curto prazo aí, nestes patamares. E tem até casas projetando o dólar a 4,50, 4,60 ao final deste ano de 2023. O que a gente pode já tirar de informações do movimento da moeda norte-americana, principalmente aí nos contratos futuros? Ou, se você preferir olhar outro tipo de gráfico, fique à vontade também. O que a gente puder aí tirar de informações sobre a moeda norte-americana, a gente consegue utilizar, por favor. Olha, o dólar eu costumo usar o WDO, ele anda junto com o dólar cheio, mas eu gosto porque ultimamente tem mais liquidez. Ó, ele vem numa tendência clara de baixa, mas ele é um ativo, como você falou, é um ativo com muito interesse. Né? Então, ele não é o tipo de ativo que as pessoas largam, né? Então ele tem alguns momentos em que ele está injusto e ele dá algumas corridas fortes, mas a longo prazo ele sempre tem, ele é um ativo mais lento, que vai conquistando jardas, como se estivesse jogando futebol americano. Né? Então ele vai conquistando jardas aos poucos. Ele tem uma linha de tendência de baixa, mas ó, ele tem uma característica, e aqui sim ele deu uma pernada muito grande para baixo, mas ó, rompe fundo e já tem exaustão, ó. Rompimento já tem exaustão. Veio, corrigiu na LTB, teve uma pernada mais forte, mas ainda assim mostrou exaustão, aí voltou para corrigiu na LTB, então ele está respeitando bem a LTB. Só que ele também está respeitando bem o suporte aqui da região do 4,770, né, mais ou menos. Então ele está respeitando. O que ele está fazendo aqui, ó, uma congestão. Tá? Só que o problema é que é muito possível que ele faça um rompimento em falso. Do jeito que ele está aqui, ó, sem interesse comprador, sem interesse vendedor, né, é muito, muito fácil ele vir aqui, beliscar abaixo aqui e voltar tudo. O Ibov fez isso recentemente, de beliscar abaixo, ó, ele estava numa congestão, veio aqui, fez uma congestão, beliscou abaixo e voltou. Aqui, ó, ele fez isso. Ele estava congestionado, veio, beliscou abaixo, depois voltou a subir. Então, essa é uma coisa muito comum de fazer, principalmente nessas lateralizações, ó. Ele vem, ele rompe fundo em falso,
rompe topo em falso, né? Aqui também, ó, se você falar, rompeu aqui, nossa, rompeu a condição para baixo, vamos vender, ó, você ia estar parado no preço de entrada até agora, né? Preso nessa congestão. Então, o dólar, o que agora, se você, óbvio, tiver alguma convicção, porque cenário político é uma coisa diferente. Mas agora, o sentimento que eu tenho é que tá todo mundo achando que o dólar tá ok para o preço que tá. Não tem nada de tão interessante. Então a gente precisa esperar que o mercado dê o primeiro movimento, né? Não somos nós que precisamos pegar esse primeiro movimento. Se ele passar aqui da região de 700, fechar, né? Então, fechar candles de força abaixo aqui desse suporte, ele pode acelerar para baixo. Da mesma forma que ele pode fazer isso para cima, ó. Vem respeitando, né? Então faz aqui uma congestão embaixo. Se ele fizer romper esse topo anterior, romper essa região do 800, né? Para Dow, então ele vinha topo fundo, ó, fundo menor, maior do que o anterior, topo maior do que o anterior. Para Dow já estaria invalidada a tendência. Só que, ó, não perdeu a LTB, tá? Não perdeu a LTB. Médias ainda apontando para baixo, último movimento relevante é vendedor, então pode parar aqui, ele está num ponto bom para reverter? Está num ponto bom para reverter, mas não nos enganemos, a tendência é de baixa, tá? Ele ainda vai ter que confirmar essa força compradora. Aqui, tudo que a gente vê é uma tendência de baixa, então assim, se for começar a comprar, começa com uma mão leve, né? Tem muita gente que quer viajar, quer fazer alguma compra interessante para, né, ou sei lá, precisa comprar dólar. Não compra tudo de uma vez, que pode sim buscar patamares mais baixos. Maravilha. Principais destaques do Ibovespa, eu sempre gosto de falar sobre algumas ações que estão aqui entre as maiores quedas, maiores altas. O fato que começou a nossa temporada de resultados, tem temporada de resultados rolando lá nos Estados Unidos, está movimentando um pouco aqui no nosso mercado brasileiro. Inclusive as ações de tecnologia aqui entre as maiores quedas, mas não é sobre elas que eu gostaria de falar. Tem um setor específico que está me chamando a atenção, por normalmente não figurar entre as maiores quedas ou altas, mas está recentemente, aí, pelo menos nos últimos 3 pregões, perdendo um pouquinho de valor. Eu gostaria de saber sobre a Multiplan e o setor de shoppings como um todo, mas olhando para a Multiplan especificamente, o mercado estava muito animado com o ativo. O ativo ele saiu ali de uma pressão nos últimos anos, depois da pandemia, ganhou bastante valor. E aí a gente fica nessa dúvida, o mercado agora está se desfazendo um pouco desses papéis, nos aproximamos aí da temporada de resultados. O que a gente pode tirar de informações para a Multiplan, por favor? Olha, a Multiplan, ela não é uma figura muito técnica, tá? Ela tem dificuldade ali de fazer algumas coisas. Ela fez esse desenho que está aqui na tela, ó, essa linha para cima, essa linha para baixo, isso é um padrão de dúvida que a gente chama de alargamento. Tá, então o que o ativo faz? Ele faz topo, faz fundo. Aí ele rompe topo, aí ele rompe fundo, aí ele rompe topo, tá vendo? Aí ele rompe topo, aí quando ele acabou de fazer, então é muito comum que ele faça isso, ó. Quando chega na região do topo, já vem a exaustão e vem romper o fundo anterior. Então ele ganha volatilidade, mas ele não ganha direção. Então é um ativo muito perigoso, principalmente agora para os comprados. Por quê? Se você for olhar aqui, ó, dá um zoom, ele estava respeitando média, rompendo topo, aí ele está fazendo, né, uma correção complexa. Então ele faz topo, aí faz um fundo maior que o anterior, aí rompe topo, já vem a exaustão, vem, faz um fundo, na média, você vê que se você tivesse feito compras na média, ó, gain, tá vendo, ó, tava dando dinheiro e até lá em cima. Só que aqui ele fez o que é natural, né, ó, rompeu o topo, já vem a exaustão, tá, ele já estava fazendo esse padrão de alargamento aqui, ó, menor, dá para ver, tá vendo, ó, uma linha para cima, uma linha para baixo, mostrando a indefinição. E agora, na LTA, ele já perdeu. Então, para Dow, por exemplo, isso aqui já é uma tendência de baixa. As médias, ele já perdeu. Então, qualquer tipo, se for ver, a última perna de alta, ó, ele já devolveu mais do que a última perna de alta. Então, em qualquer cenário que você olhe, isso aqui é um cenário vendedor. Tá, ó, no gráfico semanal, dá para ver, ainda tem médias no gráfico semanal? Sim, mas não temos nem tendência de alta no gráfico semanal, né? Ó, região de topo, região de fundo, não é uma tendência de alta, tá? Então nós não temos mais tendência de alta em Multiplan. Eu, Cris, já teria saído, tá? Já teria saído. Se o pessoal, às vezes o pessoal gosta de operar na venda, né? Na ponta vendida. Se você quiser operar na ponta vendida, eu aconselho uma venda na região dos R$27, R$26,50 aqui. Você até pode fazer, se for da forma como você opera,
ó, metade da perna de baixo, mais ou menos. Né? O Fibonacci, tem muita gente que acha meio místico o Fibonacci, e na verdade, o que ele ajuda, o Fibonacci, a você ver? A frequência do mercado. Então, anda um, descansa metade. É um descanso saudável, né? Então, aqui na região da metade do descanso. Então, ele é muito bom para você entender a frequência do ativo. Tá? Ah, Cris, ele caiu, ele não voltou, ele caiu mais. Então, beleza, vamos fazer aqui. Então, na região aqui, ó, da metade seria um ponto interessante. Se quiser vender alguma média, alguma coisa do tipo, dá para fazer. No semanal, tá muito pesado não dá para pegar vendas agora também. Por quê? Ele já andou muito, ó, andou 12%. Se ele for descansar na metade que eu falei, já são 7% para trás. Então, você pode entrar agora e ficar, será que ele vai romper topo? Será que ele não vai voltar? Eu acho um pouco arriscado operar ativos tão esticados assim. Mas que tá feio, tá feio. Agora não tá bom para entrar nele, não. Eu Cris, sairia, esperaria uma oportunidade melhor ou pegaria um ativo, né, que tivesse mais interessante. Entendi, maravilha. E aí, por exemplo, para quem está nos acompanhando, gostaria de uma dica, você que trabalha diariamente aí com o mercado financeiro, está sempre de olho, colocando em prática aí todo esse conhecimento adquirido, olhando para os ativos, olhando para o Ibovespa e já vivendo bastante coisa nesse mercado. Estamos começando oficialmente, a gente... No rigor da coisa aqui, nós já começamos a temporada de resultados, mas começamos mesmo aí no dia 25, quando várias companhias vão divulgar os seus balanços operacionais. Normalmente, em temporada de resultados, o que o Cris costuma fazer, como costuma operar o mercado financeiro e quais as dicas aí, que tem para passar para o investidor que nos acompanha, ou para ficar atento, ou, claro, para ficar um pouco mais receoso em relação a esses momentos, a esses eventos que acontecem de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses aqui no Ibovespa? Olha, eu costumo brincar que tem uma forma de análise gráfica que chama de price action, de ação do preço. Eu brinco que a gente opera o price reaction. Então, a gente espera primeiro acontecer e depois a gente entra. Né? Então, a minha forma de operar o mercado financeiro, eu coloco entradas por análise técnica. Né? Eu costumo fazer essas operações às 18 horas no meu canal, né? O canal do Cris na Atividade. Costumo fazer todos os dias essas análises. A gente deixa um stop de 5%, uma parcial de 8%, e deixa ele seguir. Às vezes faz 20%. A ação que a gente pegou mais foi 90% em Braskem, por exemplo. Então, a gente deixa bastante espaço para o ativo andar. Tá? Então, eu não gosto de posicionar antes da notícia. Eu espero que venha, aí a gente pode olhar uma força compradora, né, alguma coisa do tipo. Então, eu não opero notícias, eu espero vir a ação do preço e aí sim a gente reage. Tá? Então, sempre deixar um stop curto. Se violinar, por exemplo, aconteceu da gente ser violinado em Ambev, por exemplo. Eu estava vendido em Ambev, ele deixou um pavio para cima e já caiu, a gente estaria no gain, mas eu sempre prefiro sair logo, primeiro prejuízo. Então, vai sair resultado. O que a gente faz? Encurta os stops. Né? Procura um fundo anterior, um topo anterior, encurta os stops e espera o mercado reagir. Quando ele reagir, aí a gente age em cima do que o mercado, para onde o mercado for. Maravilha, Cris. Muito obrigado pela participação, sempre um prazer recebê-lo por aqui. Estava distante, mas seja sempre muito bem-vindo aí na programação da BMC News. Agradeço imensamente pelo tempo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom trabalho. Maravilha. Antes de nós entrarmos num rápido intervalo aqui na programação da BMC News, vou dar uma atualizada no Ibovespa, 0,21% de alta, sem muito movimento. Não vou falar nenhuma grande notícia para vocês que nos acompanham. 117.822 pontos, sem se movimentar muito durante esse BMC Stock. Dólar 0,4% de alta, R$ 4,81, aí galgou mais um pontinho, 4,81. Principais destaques negativos do dia. Quem tomou a frente, tomou de assalto a primeira colocação é Cash 3. Cash 3 agora apertando um pouquinho mais o passo. 3,54% de queda. O investidor de Cash 3 não tá feliz na semana, no mês e nem no ano. 37% de queda aqui no ano de 2023, no mês 5,89% e na semana 8,47% para a Cash 3. Lembrando, os resultados, eles já devem ser impactados aí pela venda da Bentley para o BV. E alguns analistas já apontam isso como uma grande mudança, uma virada de chave para a companhia nos seus resultados operacionais. Vamos acompanhar, vamos aguardar. Fato é que a gente vai ter que esperar aí o que acontecerá com as operações de Cash 3.
pelo menos o ativo que dava mais problemas ali, mais queima de caixa, foi vendido, está sendo aí incorporado por outra instituição. Vamos ver a reação dessa companhia e, claro, como isso é refletido nos seus resultados operacionais. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Na volta tem mais BMC Stock, tem notícias sobre Petrobras, tem analista aqui conversando com a gente sobre esse setor de petróleo, mas, claro, tudo isso na volta do intervalo, depois aqui do nossa pequena pausa aqui, para dar uma respirada e dar uma olhada aqui no que está acontecendo em tempo real no nosso mercado financeiro. Um abraço para vocês, não saiam daí. Na volta tem mais BMC Stock aqui na BMC News. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, destacando uma notícia do nosso portal aqui da BMC News, www.bmcnews.com.br. Nós temos o ministro da Fazenda que apresentou hoje 17 propostas para reformas financeiras. Ele participou de um evento para a apresentação da agenda de reformas do período 2023 até 2024. Quer ler todas essas propostas, saber o que foi dito aqui por Fernando Haddad e apresentado pelo Ministério da Fazenda? Só visitar lá o nosso portal de notícias, www.bmcnews.com.br. Falando sobre mercado, nós temos Local Web novamente aqui disputando essa primeira colocação, 3,84% de queda. Setor de tech um pouco prejudicado pelos resultados no estrangeiro, principalmente nos Estados Unidos. Nós tivemos Tesla e Netflix decepcionando nas suas divulgações de resultados. Inclusive, neste momento, Tesla já cai 8,30%, Netflix caía próximo ali de 10%, 9 ponto alto, 9 ponto alguma coisa, agora reduz um pouco a sua queda, 8,88% de queda, mas ainda é uma queda muito significativa. Parece que os resultados dessas duas companhias não agradaram de forma alguma o mercado, que é inversamente proporcional quando a gente fala sobre Johnson & Johnson. O resultado animou bastante o mercado. Nós temos o principal índice norte-americano neste momento subindo. O Dow Jones sobe e é o único dos três principais índices em patamar positivo, 0,7% de alta. Nasdaq perde bastante, 1,48% de queda neste momento. Para S&P 500 nós temos nem tão ao céu, nem tão ao inferno, 0,3% de queda apenas para S&P 500, mas ainda em patamar negativo. Olhando para o nosso mercado brasileiro, eu sempre gosto de abrir aqui a cotação do nosso ranking de moedas. Quando a gente olha para o dólar, é sempre a comparação cambial aí da moeda fiduciária brasileira
com a moeda fiduciária norte-americana. No entanto, a gente consegue expandir aqui e selecionar o dia de hoje para ver como é que o dólar está desempenhando em relação, claro, a outras moedas do nosso mercado internacional. Quem ganha valor em relação ao dólar é apenas a moeda turca, a moeda da Índia, a moeda aqui da Austrália, da China e também o rublo russo. O restante das moedas fiduciárias, inclusas o euro, o franco suíço, também temos aqui a libra esterlina, o dólar da Nova Zelândia e também o nosso real brasileiro, perdem valor frente à moeda norte-americana. O peso argentino no dia de hoje praticamente ali em paridade com o nosso real brasileiro, uma queda aqui de 0,25% em relação à moeda norte-americana. Para o mês de julho, nós conseguimos ver aí o mês completo. O peso argentino perde 4,58%, é o ativo, não ativo, a moeda fiduciária que cai mais aí em relação à moeda norte-americana, pelo menos quando a gente olha para essas 22 selecionadas pelo ranking de moedas aqui do Profit Pro da Nelogica. O real brasileiro está quase ali em estabilidade, 0,34% de queda neste mês de julho, lembrando, nestes primeiros 20 dias. O franco suíço ganha 3,11, o euro ganha 1,91 e, claro, aqui a libra esterlina 1,38%. Nosso real brasileiro ficou um pouco distante desse restante das moedas, no entanto, no ano de 2023 o resultado ainda é positivo. O dólar aqui, pelo menos quando a gente olha para os contratos de dólar futuro, a gente consegue tirar esse parâmetro e comparar com o início do ano. Nós já temos um resultado aqui bem interessante, inclusive se a gente esticar os dados do dólar futuro, nós conseguimos ver aqui no ano 12,13% de queda para a cotação da moeda norte-americana. Pelo menos olhando aqui para o gráfico do dólar futuro, dos contratos comerciais de dólar futuro. Natura desponta aqui na frente, 3,95%. Eu tenho aqui selecionado uma notícia sobre o ativo, sempre próximo das divulgações de resultados. Nós temos as revisões das principais casas, pelo menos que tem cobertura de alguns ativos aqui listados no nosso Ibovespa. E, claro, esses relatórios, essas revisões, essas indicações de compra, neutralidade ou venda impactam bastante os ativos. Foi o que aconteceu com a Natura no dia de hoje. Nós tivemos Bradesco BBI indicando aí a compra para a Natura e elevando o seu preço-alvo de R$ 16 até R$ 24. Os analistas aí, eles descreveram que a companhia está sendo negociada a 5,5 vezes e meia EBITDA, e isso é um desconto bem elevado aí frente a outros pares aí, tanto no mercado internacional quanto aqui no nosso mercado brasileiro. Então, apontando esse desconto como uma das principais forças para o ativo de Natura e, claro, que reforçam essa indicação de compra para a companhia, para as ações da companhia e talvez essa elevação no preço-alvo de 16 para R$ 24. Vamos acompanhar aqui o ativo, 4,14% de alta é o principal destaque positivo. Cielo e Minerva que ocupam a segunda e terceira colocações consecutivamente. Nós também temos aqui Arezzo, BB Seguridade, Ambev, Petrobras, todas em patamar positivo. Sobre a Petrobras, inclusive, a companhia divulgou um comunicado hoje ao mercado, reafirmando seu compromisso com os investimentos na margem equatorial, conforme divulgado no plano estratégico da companhia no período entre 2023 e 2027. Em comunicado ao mercado, a estatal afirmou que reconhece a importância de novas fronteiras que assegurem a segurança energética do país e os recursos necessários para a transição energética justa e também sustentável. A Petrobras disse que está empenhada e empenhando esforços para obter licenças de perfuração na região após o IBAMA ter negado em maio, segundo o comunicado, abre aspas, a exploração da margem equatorial, novas fronteiras exploratórias localizadas ao norte e também nordeste da costa brasileira, em faixa que se estende desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, receberá investimentos de aproximadamente 3 bilhões de dólares. Esse é o comunicado da companhia. Também sobre o setor de petróleo, agora falando sobre uma Junior Oil, a PetroRecôncavo assinou um contrato de financiamento sindicalizado de 60 milhões de dólares e terá as subsidiárias Potiguar EIP, SPE Miranga, Recôncavo EIP e também SPE Tieta como garantidoras desse contrato.
As instituições financeiras credoras são o Itaú BBA e o Santander e também o Banco do Brasil. O financiamento terá vencimento em 36 meses e contará com a data aí de assinatura do Credit Agreement, de acordo com a companhia. Essa captação tem por objetivo propósitos aí corporativos em geral, principalmente para o pagamento da segunda parcela referente à aquisição da SPE Tieta. Então, nós vamos continuar aí a nossa conversa sobre o mercado, principalmente falando sobre esse setor de energia, commodities energéticas, energia, até petróleo em especial. Gostaria de convidar aqui Leonardo Piovesan, analista da Quantset. Muito obrigado mesmo pela participação, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Fala, Gabriel, boa tarde e obrigado pelo convite. Maravilha. Leonardo, eu tenho uma dúvida. A gente sempre fala sobre a Petrobras, essa intenção, essa intentona da companhia em explorar aí novas faixas, inclusive aí faixas que estão sendo disputadas com os órgãos de controle ambiental. Quanto que você vê de geração de valor para a companhia no longo prazo com essa expansão e a importância dessas novas áreas de exploração? A gente já tem conversas sobre até explorar outros países aqui na nossa América Latina. Eu gostaria de saber, em geral, como que o senhor enxerga e recebe essa persistência da companhia em indicar esses mais de 3 bilhões de dólares aí investidos em novas áreas de exploração, por favor. Olha, assim, eu vejo que o petróleo que a gente tem aqui, a gente sabe, na verdade, que o petróleo é algo que está caminhando, por assim dizer, para cada vez ser menos consumido. Então, isso no mundo todo. Então, hoje, as reservas que a gente tem de petróleo aqui no país, né, não só falando da Petrobras, né, mas da reserva toda aí, o país ele devia se empenhar, né? Os órgãos também se empenhar, mas claro, dentro dessa questão de ESG, né? E sem interferir na questão, sem prejudicar a questão ambiental, mas deveria se preocupar em extrair esse petróleo o máximo que der e conseguir gerar transformar isso em valor, em riqueza para o país até chegar a esse ponto aí onde o petróleo vai começar a perder força no mundo, perder valor, né? A cotação, a gente não sabe o que vai ser da cotação do petróleo daqui 30, 40 anos, né? Esse é o horizonte de tempo que eu estou falando. Então eu vejo com bons olhos essa exploração no Foz do Amazonas, né? Apesar de ter esse embate aí que eu acho que em algum momento aí ele vai ter que ser resolvido, né? E a gente tem que lembrar também que a Petrobras ela tem ali a reserva de petróleo dela, só que isso é um bem infinito. Então, se ela não voltar a investir em exploração de petróleo para encontrar novas reservas ali para desenvolver e gerar produção, a própria Petrobras também vai começar a perder valor. Quem perde com isso é a União, é o governo. Você tem a perda tanto de valor de mercado da companhia como a perda ali da geração de caixa, a perda em dividendos, né? Isso eu estou falando de prazos bem longos, né? Então, pensando na sustentabilidade da companhia, eu vejo que essa extração de petróleo ela é importante desde que ela seja viável economicamente, né? Para a companhia, essa geração de produção de petróleo na Foz do Amazonas, ela deveria vir com uma geração de valor para os acionistas, né? Senão não faria sentido. A gente diz que isso não vai ser economicamente viável, né? Mas eu acredito que resolvendo esse embate aí, eu acredito que tem uma boa probabilidade aí da Petrobras iniciar essa exploração e futuramente produzir petróleo naquela região, né? Perfeito. E aí, por exemplo, você falou sobre manutenção da relevância da companhia, falou sobre sustentabilidade desse tipo de operação e falou sobre financiamento. Outra grande questão envolvendo a petroleira é a questão da distribuição de dividendos. Inclusive, a gente teve notícia recente sobre isso. Possivelmente, o pagamento do segundo trimestre, ou referente ao segundo trimestre, já deve estar sobre novas regras que serão votadas aí pela companhia, provavelmente até o final do mês. Como que o senhor está vendo, está recebendo toda essa discussão sobre a mudança, a alteração na política de pagamento de dividendos?
é uma notícia um pouco mais positiva, porque pagando menos dividendos, você tem mais capital para ser reinvestido na empresa e, claro, financiar esse tipo de projeto de expansão da companhia? Ou dependendo do grau dessa redução de pagamento de dividendos, deve prejudicar, claro, o próprio investidor? A gente sempre discute esse ponto. Muito se falava sobre reduzir o pagamento até a tarifa mínima, a cota mínima de 25% dos lucros. No entanto, se conversa bastante aí nos últimos dias, o mercado está um pouco mais aliviado em relação a essa questão. Como que vem acompanhando toda essa discussão? Olha, assim, sobre os dividendos, a gente já viu há esses tempos também sobre alguns comunicados aí do CEO falando sobre a revisão do plano de investimentos, que interfere diretamente aí na capacidade de pagamento de dividendos pela Petrobras. E esse plano de investimentos também, assim, ele não tem sofrido muitas alterações por enquanto, assim, no sentido de a gente ver uma mudança, assim, um aumento muito grande do CAPEX aí que a Petrobras já tinha planejado para os próximos anos dos planos de investimentos passados. Então, isso dá um certo alívio no sentido de que os grandes pagamentos de dividendos, eles podem continuar, né? Eu venho falando isso também há algum tempo, que esse risco do payout ser abaixado para o mínimo, ali para os 25%, não faz tanto sentido, primeiro porque a companhia ela tem uma geração de caixa, ela é tão grande, né? E dado que os investimentos até o momento não vão se elevar muito, esse caixa ele vai ficar preso ali no balanço dela e não vai ter utilidade, né? E segundo, porque querendo ou não, quem mais, assim, ou se não o maior beneficiário desses dividendos acaba sendo o próprio governo. Então, apesar de a gente ter vários comentários aí por parte do presidente, por exemplo, falando que a Petrobras não vai mais ser a grande pagadora de dividendos e tal, assim, na verdade, esse comentário ele também não faz tanto sentido, porque quem mais é beneficiado pelos dividendos é o próprio governo, né? Mas esses comentários eu vejo que eles não têm muito fundamento, porque esse payout aí ele deve continuar aí acima do patamar de 25%, do mínimo, e respeitando alguma regra de alavancagem, alguma regra de endividamento bruto ali que a companhia não pode ultrapassar. Então vai ser um pouco dos dois, assim, mas porém não vai ser um dividendo tão alto como a companhia pagou aí nos últimos 12 meses, ao longo de 22 ali, já que ela teve pagamento de dividendos extraordinários ali no meio também, ou seja, não é algo que acontece recorrente ali. Então, os dividendos vão ser menores, os yields vão ser menores, até porque a ação está com uma boa valorização aí no ano, né, nos últimos 12 meses, só que eles vão continuar assim, até o momento essa sinalização aí, tá? A não ser que apareça alguma mudança muito relevante ali no plano de investimentos da companhia, ou aconteça alguma interferência ali por parte do controlador que vá usar esse caixa para fazer alguma outra coisa lá dentro da companhia, e aí a gente não tem como saber, né? Mas por enquanto eu acho que o dividendo ele vai continuar, só não vai ser tão forte como foi os últimos 12 meses, por exemplo, né? Maravilha. E aí o investidor pessoa física, a gente teve uma mudança fundamental na companhia, principalmente nos seus preços negociados. O PPI foi alterado e aí aqueles parâmetros que o investidor que nos acompanha utilizava antes dessa alteração podem não adiantarem bastante coisa aí na hora de tomar uma decisão de investimentos. Eu tenho os relatórios do PPI aqui da Abicom abertos em mão e nos polos principais nós temos uma defasagem já de 16% em relação ao valor praticado internacionalmente para a gasolina. Nos polos na Petrobras nós temos a gasolina a 18% de defasagem. Como que recebe esse tipo de notícia? Essa mudança no PPI ela já está clara para o investidor, já está clara para o mercado e, claro, o que a gente pode tomar como uma normalidade daqui para frente, já que o investidor costumava utilizar esse tipo de relatório, esses relatórios de paridade internacional de preços, e agora parece que a gente vai ter alguma mudança fundamental aí nessa negociação dos ativos da Petrobras. Olha, essa política de preço, ela mesmo na gestão anterior, ela também não era
não era muito clara, muito transparente, né? Então acaba ficando muito ali o poder de decisão discricionário ali na mão da gestão, de fazer alterações aí nos preços praticados. Porém, chama atenção mesmo ter um desvio muito grande aí por meio desse indicador aí, né, frente ao preço justo ali, conforme a paridade internacional. Então, esses tempos atrás a gente teve uma variação ali para baixo, né, que foi visto como negativo pelo mercado, né, um reajuste ali para baixo, e isso foi para compensar ali a volta dos impostos sobre os combustíveis, e agora a gente acabou tendo outra, né, a justificativa foi o preço do Brent aí, que a gente viu dando uma leve alta aí, entre 5% e 10% aí nas últimas semanas, só que de toda forma começa a aparecer assim, um certo desconforto aí com relação a esse desconto excessivo, né? Então a gente tem que lembrar que a Petrobras ela também não pode ficar jogando esse preço praticado para ela lá abaixo, para baixo, muito para baixo, porque ela não tem um monopólio ali de distribuição de combustíveis. Então você tem um outro setor ali que são os importadores ali de combustíveis, né, que abastecem toda a rede ali de postos e de fornecimento de combustível. E se você tem a Petrobras ali praticando o preço muito abaixo ali do resto do mercado, você acaba desequilibrando ali, aí você acaba fazendo com que o resto do setor ali acabe gerando certos prejuízos, né? Então eu vejo isso com um certo nível de preocupação, né? Lembrando para quem está nos assistindo, não sabe onde encontrar esse relatório de preços de paridade internacional, eu sempre busco no site da Abicon, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Então, para você que está nos assistindo, você é investidor que ficou um pouco perdido, quer acompanhar, esses relatórios são divulgados diariamente pela Abicon, só entrar no site lá, tem uma aba dos relatórios de paridade internacional, só para a gente dar um pouco mais de clareza aí para quem está nos assistindo, de onde encontrar esse tipo de dados, afinal, estamos aqui para ceder o máximo de informações possíveis. Leonardo, muito obrigado, agradeço imensamente pela participação no dia de hoje, sempre um prazer receber toda a equipe da Quantis, de claro, seja sempre muito bem-vindo aqui ao BMC Stock. Valeu, Gabriel, eu que agradeço aí pelo convite. Maravilha, continuando nossa última atualização, antes de entregarmos o programa ao BMC Market, que eu sei que tem muita gente aguardando, esperando ansiosamente aqui na nossa programação, temos o dólar a uma alta de 0,30 neste momento, R$ 4,81 a negociação aqui dos contratos comerciais de dólar futuro. Para o Ibovespa, temos uma alta ainda, mas leve alta. Tem aquelas ações que estão puxando o Ibov para baixo, tem ações puxando o Ibov para cima. A gente não sai do 0 a 0 aqui, ó, 0,2% de alta, 117.885 pontos. Principais ativos destacados do lado negativo, nós temos Localweb, Cash3 e Neve também aqui, BRF despontando um pouquinho aqui na frente. Tínhamos TOTVS também entre os três ativos negociados de forma mais negativa, com a oscilação mais negativa. No entanto, agora perde essa força vendedora, 1,90% de queda aqui para o ativo de TOTVS. Localweb ainda não saiu dessa maré negativa, 4,11. Do outro lado, Natura, 4,39, algumas casas indicando que o ativo está muito descontado, ali cerca de 5,5 vezes o EBITDA, e claro, isso é bastante descontado em relação a outros pares do mesmo segmento. Natura 4,39% de alta, Minerva 1,65, enquanto BRF está de um lado, Minerva aqui está do outro em campo positivo. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você pode continuar acompanhando a BMC News, não só pela nossa programação, mas também pelo nosso portal de notícias, www.bmcnews.com.br. Fiquem agora com o BMC Market, Marcos Saravalli e Felipe Nascimento. Vamos discutir os principais assuntos do dia. Então, um abraço a todos. Eu volto mais tarde na nossa programação com o BMC Business às 10 horas da noite. Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News.
São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso